da lista de pacientes, tá? Então eu queria começar, já tem 175 pessoas online, e eu queria começar essa previsão semanal falando para vocês. Namastê. Para quem não conhece, o Deus em mim saúda o Deus em você, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a previsão semanal. Primeiro ponto importante, gente, a Lua em Libra amanhã, terça e quarta, ela vai ajudar com que um clima um pouco tenso que as pessoas vão estar, né? A gente sabe que Marte está retrógrado, que Mercúrio está retrógrado, as pessoas estão com tendência à briga, elas estão com tendência a rixazinhas, né? O clima no Brasil também está um clima tenso por conta da situação política, que não está uma situação muito fácil, né? O país um pouco dividido, um pouco fragmentado, né? Cada um numa posição e posições muito diferentes às vezes. Então, essa terça e essa quarta, essa Lua em Libra, ela vai ajudar muito para você tentar lidar com as situações um pouco mais delicadas com diplomacia. Gente, diplomacia é tudo, né? E o signo que mais manja de diplomacia, às vezes até demais, é Libra, né? Porque teria algumas situações que os librianos teriam que não ficar tão em cima do muro, né, que eles teriam que agir mais, né, e que eles ficam um pouco em dúvida. E essa Lua em Libra, né, que vai estar presente terça e quarta-feira, vai ajudar com que a gente consiga ter um equilíbrio e, inclusive, revisar situações de estresse, situações de irritação que a gente causou, né, nesses últimos dias aí com esse Mercúrio e Marte retrógrado, tá? Então, terça e quarta são dias positivos para que a gente não se deixe levar por questões aí que se acumularam e, inclusive, resolva essas questões, né? Existem muitas questões que nós podemos ter aí que estavam presas, né? Que estavam, de uma certa maneira, travadas, né? Por a gente ser um pouco impaciente, né? Às vezes a gente é um pouco intolerante, né? A gente tenta ser calmo, mas não é sempre que a gente consegue. Ainda mais quando, astralmente falando, olha quanto coração amarelo que eu ganhei agora. Ainda mais quando, astralmente falando, temos Mercúrio e Marte retrógrado, né? E esse Marte, ele vai até final de junho, gente. Então, todas as pessoas estão mais irritadas esse mês de maio. Que eu tenho recebido de mensagem de gente que terminou o relacionamento, que tá numa situação tensa, né? Então, todo cuidado é pouco. Quinta e sexta, a Lua já vai estar em Escorpião, tá? E essa Lua em Escorpião, ela vai estar crescente em Escorpião, então as pessoas vão estar mais intensas, vão estar mais emocionais, tá? E isso vai fazer com que as pessoas já vão se preparando para a intensidade de uma Lua cheia em Sagitário, né? Porque sábado teremos Lua cheia em Sagitário. Então, quinta e sexta, cuidado com ciúmes. Tá? As pessoas vão estar mais ciumentas, vão estar mais possessivas, elas vão estar querendo pegar os outros, sabe? Ciúme sim. A Isa tá falando ciúmes não, ciúme sim. Nossa, mas realmente ciúmes não é bom, gente. Então, por isso que eu já tô avisando, né? Então, eu tô avisando aqui como astróloga, porque isso são tendências que existem no céu, mas que a gente não precisa estar restrito a viver essas tendências. Elas estão presentes e elas podem estar atuando ou não. E principalmente a gente pode ficar, paciência com esse Marte, a Nath tá falando aqui, porque realmente vai estar um momento um pouco mais delicado. Então, todo cuidado é pouco, tá? Todas as pessoas na quinta e na sexta devem ficar mais atentas com ciúmes, com possessividade, com emoções muito intensas, sabe aquelas emoções que começam a tomar conta da gente, aí quando você vê, você já tá querendo agir com base naquela emoção, né? E aí uma dica que eu dou, gente, é não se identificar com as emoções. Veja uma emoção como uma nuvem. As nuvens não passam, elas não vão se transformando. Então pense que as nuvens passam e que você não precisa ser uma nuvem. Consequentemente, você não precisa ser uma emoção. Aquela emoção vai passar e você não precisa se identificar com ela. Você não precisa falar, sou essa emoção de ciúmes, ou seja, sinto ciúme, estou assim e vou continuar ficando desse jeito, né? Ou seja, eu vou tentar transformar isso. Então, quinta e sexta fica essa dica. Já sábado e domingo, existe uma tendência muito forte a rixas, tá? E o melhor momento para namorado do final de semana é sábado
à noite. Então, quem quer sair para namorar, muitas leoninas aqui. Então, quem quer sair para namorar, quem quer ter um encontro romântico, sábado à noite é o melhor dia. Agora, sábado e domingo, essa lua cheia em Sagitário, embora ela seja uma lua bem sexual e esteja boa para namorar no geral durante todo o final de semana, existem alguns aspectos um pouco tensos. Tá? E a gente sabe que o Mercúrio e o Marte estão retrógrados ainda esse final de semana. Então, cuidado no final de semana para não exagerar na emoção, na paixão, né? A gente sabe que a paixão é ótima, mas às vezes a paixão demais ela também faz com que a gente, de uma certa maneira, aqui a Fê tá falando que tem uma viagem romântica nesse final de semana. Que bom, né? Que bom, é muito bom. Inclusive, essa lua em Sagitário cheia para uma viagem romântica, ela é perfeita, Fê. Você, assim, intuitivamente marcou na hora certa. É só tomar um pouco de cuidado com questões que sejam relativas aí a enfrentamentos, né? Principalmente uma lua cheia em Sagitário. Sabe o que acontece, gente? As pessoas ficam sinceras demais. Vocês já viram eu falando sobre o sincerocídio? Sabe o que é o sincerocídio, gente? É quando você fala aquela coisa que você perdeu a chance de ficar calada. Então, no final de semana, as pessoas vão estar com uma tendência ao sincerocídio, sabe? Exato, a Bela tá falando aqui, Leonina não pensa antes de agir, Bela, é isso aí. Então, as pessoas no geral vão estar um pouco assim, sincera demais, é isso aí. A Joyce tá falando que já é sincera demais, então as pessoas vão estar, né, isso aí, na verborragia, a Ju falou aí, querendo falar demais. Gente, pessoal que tá no YouTube, que depois eu vou postar aqui no YouTube essa previsão semanal, eu tô conversando com as pessoas, porque as pessoas estão postando coisas aqui, estão falando. Quem quiser conhecer o Periscope, que é esse aplicativo que eu tô gravando aqui, o meu Periscope é @paulapires_astro, que é o mesmo nome do meu Snapchat, que eu também tenho postado muitas coisas lá. Então, o sincerocídio, ele é muito nocivo, né? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa que as pessoas não estão preparadas para ouvir, né? E aí um fala uma coisa e o outro já fala uma coisa, as outras pessoas já entendem de um outro jeito e de uma certa maneira isso acaba gerando confusão. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse excesso de sinceridade nesse final de semana, que é um ponto bem... Aqui uma tá dizendo que já vai pro mosteiro no final de semana e tem gente perguntando quando termina o Mercúrio retrógrado. Gente, segunda-feira, Mercúrio retrógrado chega ao fim, tá? Então, alivia um pouco a questão, segunda-feira da semana que vem, tá? Dia 23 de maio. Então, já diminui um pouco essa confusão de comunicação. Porém, a outra aqui tá falando graças a Deus. Que dê meus corações, tô com poucos corações. Agora, as pessoas, eu gosto quando eu falo que eu tô sem corações, que aí vem os corações assim, ó, eles fazem assim, acho que as pessoas resolvem me dar mais corações, aí quando eles saem um monte. Ai, exato, agora saiu um monte de corações, é tipo, como disse uma seguidora aqui, sai a surra de corações, chicotada de corações. Para o pessoal do YouTube que não sabe, o Periscope, as pessoas vão clicando na tela e aí vão saindo coraçõezinhos, cada um de uma cor, e eu vou vendo os coraçõezinhos saírem. Então, embora o Mercúrio retrógrado termine na segunda-feira da semana que vem, o Marte retrógrado vai até dia 30 de junho. Então, a tendência a problemas, né, em relação a brigas, vai aí um tempo mais distante. Lógico, que tem diferenças, tem dias que isso está mais intenso, né? Tem dias que isso está mais suave. Mas principalmente nesse final de semana, né, é muito delicado por conta dessa lua cheia em Sagitário, né? Porque vai ter uma energia de sincerocídio no ar, gente. Quem já não foi sincerocida aqui, né? Quem já não foi sincerocida? Né? Aqui uma pessoa está perguntando por que Gêmeos é infiel. Gente, não existe uma coisa de um signo só que seja infiel, tá? Todos os signos podem ser infiéis. A gente tem que analisar o mapa, ver a criação da pessoa, condicionamento, ética, né? Criação da família. Não dá para generalizar. É que Gêmeos tem a fama de ser mais infiel porque é um signo que tem uma tendência a ser um pouco volúvel. Não é fácil de você prender uma pessoa de Gêmeos, né? Eles têm muito interesse, têm muitos interesses. Então, às vezes, eles se perdem um pouco, né? Aí tem uma outra pessoa aqui dizendo que Aquário não é fiel. Enfim, todos os signos podem ser fiéis ou infiéis, não dá pra gente generalizar. Tem uns que são mais, tá?
Então, aqui a Mandita tá dizendo, hashtag a grossa. Mandita, por quê? É muito sincera isso? Signos mais sincerocidas, gente, que já que a gente tá falando aí da questão da sinceridade excessiva que vai estar rolando no final de semana, os signos que mais são sinceros e que tem essa tendência a cometer o sincerocídio, tá? Na minha opinião. Áries. Esse manda aquela Ares com certeza, que a Paula tá concordando, né? A Ares é terrível. Manda aquelas que fala, meu Deus, ui, né? Uia! Então, Ares é terrível em relação à questão do sincerocídio. Eu considero também Sagitário bastante e Aquário, tá? Todos podem ser, mas esses três são os mais intensos, né? São os mais que falam as coisas e depois acabam se arrependendo um pouco. Bom, gente, adorei a presença de vocês aqui. Uma pessoa está dizendo que adorou a previsão e uma pessoa está dizendo que sentiu falta de mim no Snap. É que hoje eu não consegui fazer muito Snap, gente. Vim aqui para o Periscope para postar a previsão também lá no YouTube. Vou tentar fazer um Snapchat também, que eu tô em débito lá no Snapchat. Para quem não conhece, meu Snapchat é o @PaulaPiresAstro. Tem gente pedindo para eu não ir embora. E 50 tons de coraçõezinhos, adorei ver você ao vivo, fala um pouquinho sobre, uma pessoa falando de Alabama, uma pessoa falando sobre ascendente, e aí uma pessoa tá falando aqui uma coisa bacana, tá falando, lembra que nós precisamos do TBC. O que é o TBC, gente? TBC é tira a bundinha da cadeira. Tira a bundinha da cadeira. Tem o Instagram sim, Denise, é @PaulaPiresAstro, tá? Não tem o S no final. O Marcelo Santos disse, só não tem o S no final, tá? Então, tira a bundinha da cadeira, vai atrás, né? Faz as coisas acontecerem. Isso é importante. Essa semana é uma semana boa para tirar a bundinha da cadeira, né? A Laura Patti está dizendo que PPP é demais, que o pessoal criou esse termo que é previsão Paula Pires. Gente, eu queria desejar uma ótima semana para vocês, de verdade. Namastê. Fiquem com Deus. Obrigada por todos os coraçõezinhos e pela presença de todos aqui, tá? Vou ver se essa semana eu passo mais um dia aqui para fazer a previsão da energia do dia, tá? Uma vibração do dia também. Eu tô tentando fazer sempre a previsão semanal, vou ver se eu consigo fazer sempre a mensal. Eu não posso prometer porque a semana é uma correria, né? Mas é a minha intenção. Namastê.